Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Fabrício Bruno deve estar indo para o Cruzeiro e nessa jogada o Flamengo deixou de ganhar 6 milhões de euros. Vamos falar sobre isso? Antes, like, se inscrever no canal, você faz isso aqui embaixo. E aqui embaixo também você deixa seus comentários para a gente trocar uma ideia. Estou gravando esse vídeo na manhã de terça-feira, quando as notícias, e a primeira notícia foi trazida pelo jornalista Vene Casagrande, indicam que o Cruzeiro está muito próximo de fechar a compra do zagueiro Fabrício Bruno do Flamengo. O Cruzeiro tinha feito uma proposta de 5 milhões de euros por 50% dos direitos do Fabrício Bruno, o Flamengo negou, e a segunda proposta do Cruzeiro era de 7 milhões de euros por 70% dos direitos, mais 1 milhão de euros em objetivos variáveis, em metas a serem alcançadas. Então, dando um total de 8 milhões de euros para contratar o Fabrício Bruno, zagueiro que teve uma boa passagem no Flamengo, chegou até a seleção brasileira, mas que com o Felipe Luiz tinha perdido espaço. Vamos analisar. Primeiro eu queria falar sobre o Fabrício Bruno no Cruzeiro. Eu acho que é uma boa contratação, um bom reforço, porque gosto do Fabrício Bruno enquanto zagueiro. Tenho alguma dúvida com o Fabrício Bruno no estilo do Fernando Diniz. Por quê? Porque o Fabrício Bruno não tem a saída de bola, a distribuição, como seu ponto mais forte. Até por isso, ele perdeu espaço para o Léo Ortiz com o Felipe Luiz. O Felipe Luiz também gosta de um zagueiro que faça a construção, de um zagueiro que circule a bola desde a defesa. E até por isso o Fabrício Bruno perdeu espaço depois que o Felipe Luiz assumiu, virou reserva e o Léo Ortiz virou titular. Então tenho algum questionamento em relação a isso, mas acho o Fabrício Bruno um zagueiro muito bom, com ótimo tempo de bola, uma capacidade de recuperação imensa. Ficou aí famosa a questão dele dizer que não perdia na velocidade para ninguém. Andou perdendo uma ou outra aí, mas no geral ele ganha de todo mundo, ou ganha da maioria na recuperação. Então acho que é uma boa contratação para o Cruzeiro, só precisando entender aí esse encaixe do Fabrício Bruno com o estilo de jogo do Fernando Diniz, com essa construção, com esses zagueiros que saem jogando desde a defesa. Não é o melhor, não que ele seja horrível, mas não é o ponto forte do Fabrício Bruno. Mas na verdade eu queria falar aqui de quanto dinheiro o Flamengo perdeu de agosto até janeiro. E por que eu estou falando isso? Porque no mês de agosto, no finalzinho de julho, no mês de agosto, o Rennes, da França, fez uma proposta de 14 milhões de euros para contratar o Fabrício Bruno. No dia 1º de agosto, o Caê Mota publicou lá no GE essa notícia aqui, dizendo que o Flamengo recusou uma proposta do Rennes para o Fabrício Bruno. Franceses oferecem 14 milhões de euros pelo zagueiro de 28 anos. E na reportagem o Caê coloca lá que eram 12 milhões e meio de euros fixos, mais 1 milhão e meio de euros em bônus, certo? Isso foi o que o Caê Mota, que é um cara da minha total confiança, publicou lá em 1º de agosto. No dia 18 de agosto, é isso? No dia 18 de agosto, depois do jogo contra o Botafogo, no Newton Santos, o Marcos Braz foi à zona mista e falou sobre isso, sobre a possibilidade do Fabrício Bruno ir para o Rennes, pelos 14 milhões de euros. O Marcos Braz, ele deu uma declaração, que é essa aqui, e eu vou reproduzir. Ele, Fabrício Bruno, teve o tempo para ter o sonho dele, ir para a Inglaterra, e não quis ir. A gente está esperando a segunda proposta, se for boa para o Flamengo, e para ele a gente vai vender. O que importa agora é o sonho do torcedor, não de ninguém. E aí, o Marcos Braz estava se referindo à proposta que o Fabrício Bruno teve do West Ham, que tinha sido... deixa eu só confirmar o dia aqui. Que foi no final de maio
quando o Fabrício Bruno recusou a proposta do West Ham. O West Ham tinha oferecido 15 milhões de euros pelo Fabrício Bruno. Isso foi no final de maio. E o Fabrício Bruno não quis ir para o West Ham, segundo o Fabrício Bruno, porque a proposta salarial do West Ham não era das melhores. Então, em maio, o West Ham, finalzinho de maio, começo de junho, o West Ham oferece 15 milhões de euros, o Flamengo aceita e o Fabrício Bruno nega, não quis ir. Beleza, o jogador ficou no Flamengo. Em agosto, o Rennes da França oferece 14 milhões de euros e o Flamengo, 14 milhões na somatória, e o Flamengo nega essa proposta. E me pareceu muito claro pela fala do Marcos Braz que ficou ali uma espécie de não vou dizer revanchismo, mas ficou uma espécie ali de do Flamengo não gostando do Fabrício Bruno ter negado a proposta do West Ham. Na fala dele, ele diz, o Fabrício Bruno teve a chance de ir para o sonho dele, que era ir para o West Ham, e não quis ir. Agora vai ser se o Flamengo quiser. E essa decisão foi uma decisão completamente, para mim, equivocada. Ainda que em agosto o Fabrício Bruno ainda fosse titular do time, é verdade, em agosto o Fabrício ainda era Tite, o técnico, e com o Tite o Fabrício Bruno era titular. A zaga do Tite era Fabrício Bruno e Léo Pereira. Ainda que em agosto o Fabrício Bruno ainda era titular, para mim não tem cabimento, falei isso à época, não tem cabimento, falei isso nos programas da TNT Esporte, para mim não tem cabimento você negar uma proposta de 14 milhões de euros por um zagueiro de 29 anos, sabendo que aquele era o pico para você negociar o zagueiro. Na ocasião, o Fabrício Bruno tinha sido convocado para a seleção brasileira. E o Flamengo, numa decisão que eu não entendo por quê, não sei o que o Marcos Braz viu, não sei se foi revanchismo, não sei se foi uma birra para dizer, você teve a chance de ir, não quis, agora não vai porque eu não quero vender. Mas o Flamengo não vendeu o Fabrício Bruno com 14 milhões de euros. Mas ele ia perder um zagueiro titular? Ia, só que ele já tinha outro zagueiro no nível de titular no elenco, que era o Léo Ortiz. Tanto é que isso foi em meio de agosto. 2 meses depois, em outubro, com o Felipe Luiz, o Fabrício Bruno já era reserva e o Léo Ortiz era titular. Então, para mim, é mais um exemplo daquele que o departamento de futebol anterior, que ganhou título e tudo, acertou em contratação, mas também errou demais, não era um departamento profissional na acepção da palavra. Não dá para você ter análise de mercado, visual de mercado, e receber uma proposta de 14 milhões de euros para um zagueiro de 28, 29 anos, que está vivendo o ápice da carreira. Não dá para você negar uma proposta dessa. Mas o Fabrício Bruno poderia ter negado a proposta do Rennes. É outra coisa. Com a proposta do West Ham, o Flamengo fez do certo. Aceitou a proposta, o Fabrício Bruno não quis ir. Ok, faz parte do jogo, ele tinha decisão para tomar. Do Rennes, a informação que a gente tinha é que o Fabrício Bruno queria ir. E o Flamengo negou uma proposta de 14 milhões de euros. Isso no meio de agosto. No começo de agosto. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Em janeiro, o Flamengo vai vender o Fabrício Bruno por 7 milhões de euros fixo, mais 1 milhão variável. Ainda que cumpra-se variável, 8 milhões de euros. Em 5 meses, você perdeu 6 milhões de euros. E por que o Flamengo está vendendo isso? Porque a direção atual, corretamente, entende que a proposta de 10 milhões, 14 milhões, 12 milhões, 15 milhões, esse tempo já passou. E é lógico que passaria. É lógico que passaria. Por quê? Porque aquela proposta era muito boa, era boa demais. Então, nesse balanço de 5 meses, o Flamengo perdeu ou deixou de ganhar, ou vai deixar de ganhar 6 milhões de euros. Com o euro aí quase 7 milhões, o Flamengo vai deixar de ganhar 40 milhões de reais. Então, é um ponto, e quando havia a crítica de que o departamento de futebol do Flamengo não era profissional, essa crítica estava correta.
Em muitos momentos o departamento não foi tocado de forma profissional. Você deixar passar uma proposta de 14 milhões de euros pelo Fabrício Bruno, tendo outro zagueiro em nível de titular no elenco. Ah, mas ia precisar contratar? Claro que ia. Você vende um jogador por 14 milhões de euros, bota o Léo Ortiz para ser titular, como aconteceu em outubro, a partir de outubro, e procura um zagueiro para ser uma opção, um reserva, para ser um jogador a ser desenvolvido. Isso é um departamento de futebol profissional. E não, em 5 meses, perder 6 milhões de euros porque você decidiu não vender, ou porque você quis fazer um revanchismo, ou porque você ficou na bronca porque o jogador negou a proposta do West Ham lá e não quis ir. Então, assim, balanço da história, o Flamengo, por uma decisão de um departamento de futebol pouco profissional, deixou de ganhar 6 milhões de euros pelo Fabrício Bruno. Acho que a venda ainda é boa, tá? Até porque o Flamengo comprou o Fabrício Bruno por menos de 20 milhões de reais. Vai vender por 7 milhões de euros. Acho que a venda ainda é boa. Talvez até o Cruzeiro esteja pagando um pouquinho a mais aí, mas enfim. Mas a venda poderia ter sido muito melhor. Porque o Flamengo deixou, por negar uma proposta de 14 milhões de euros, o Flamengo deixou em 5 meses de ganhar 6 milhões de euros. O que você acha? O que você pensa? O Flamengo devia ter vendido lá, o Flamengo tinha que vender agora, não tinha que vender, tinha que continuar com o Fabrício Bruno, o Cruzeiro está fazendo um bom negócio, o Fabrício Bruno vai se ajustar no esquema do Diniz. O que você acha? Diz aqui nos comentários, no mais like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Qualquer momento a gente volta. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau.